Gravando. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas que vocês vão estar ouvindo a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Os Corres, o podcast sobre a produção cultural periférica do Ceará. Aqui a gente mapeia, reconhece e compartilha os corres de quem faz acontecer na cena cultural. Muitas vezes sem os holofotes, mas com muita criatividade e resistência. A cada episódio vamos trocar uma ideia com produtores culturais periféricos, abordando os desafios, lacunas e possibilidades para fortalecer essa caminhada. O projeto Os Corres, podcast de produções periféricas independente, foi aprovado no 13º edital Ceará das Artes, na linguagem Áreas Técnicas e categoria Memória Material e Imaterial. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Complementar 195 de 2022. Chega junto e bora cultivar essa rede além dos muros. Essa que vos fala é a Lilian Silva, sou uma mulher negra. Atrás de mim tem um fundo um pouco embaçado. Eu uso óculos prateados de formato hexagonal. Tenho cabelos pretos, cacheados na altura dos ombros. Olhos castanhos escuros. Nariz largo. Lábios também grandes, né? Largos. E produtora cultural desde 2022. E hoje eu vou estar aqui com vocês, conduzindo esse diálogo, junto com o produtor cultural sobralense, Simon Lopes, que, juntamente com vocês que estão aí ouvindo a gente, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Caio Vieira, também conhecido como Cavieira, produtor cultural, social media, DJ, militante LGBTQIAPN+, negro, periférico e estudante de jornalismo. Mas antes eu vou passar a palavra para o Simon realizar sua autodescrição e se apresentar. Em seguida, Ká também se autodescreve e se apresenta. Pode ser? E aí, comunidade, eu me chamo Simon Lopes, eu vou estar aqui hoje dividindo, né, essa bancada virtual com a Lília, né? A gente vai estar aí sendo o host desse momento, entrevistando o Caio, né, DJ K, né, uma amiga, parceira minha também. Muito bom que só entrevistando pessoas conhecidas, pessoas legais, né? E esse que vos fala, sou uma pessoa negra, do cabelo crespo, estou usando uma camiseta preta, o fundo é uma parede verde, tem ali um fio de antena ainda, e é isso. Dando continuidade, essa outra, queria apresentar também um pouco a intérprete, né? Nós estamos aqui contando com a intérprete, a Verônica, que é uma mulher negra, que está vestindo uma camisa cinza, né? Uma blusa cinza, tem cabelos longos, né? Ali um preto com cor de mel, olhos castanhos claros, e tá no fundo uma parede verde. E aí, como a Lilia já falou, a gente vai entrevistar DJ K, né? E aí queria que ela falasse um pouco sobre ela. A Lilia já falou um pouco sobre a Mini Bill também. Então já pega esse gancho, DJ K, se apresente, faça sua autodescrição e fala um pouco mais sobre você, para a gente conhecer também. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, dois amigos, nesse projeto tão importante. Eu me chamo Caio Vieira, também sou conhecido como Cavieira, DJ K. Sou uma pessoa negra, estou vestindo uma blusa verde, atrás de mim tem um fundo rosa e meia parede verde, com alguns símbolos desenhados. Meu cabelo é preto, tá curtinho, então tá mais lisinho, e é isso. Como já foi dito pela Lília, pelo Simon, sou DJ, produtor cultural, social media, comunicador e também sou estudante de jornalismo. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre minha trajetória, que se assemelha muito com a de vocês, meninos que são hosters. Eu estou muito feliz de estar aqui. Desde já, agradeço a oportunidade, acho que a gente vai ter um bate-papo bem interessante. Caio, para a gente poder começar, conta mais um pouco sobre esse teu processo, né, essa tua ligação com a cultura, né? A gente teve
o pessoal vai escutar, eu não sei qual vai ser a ordem, né? Mas a gente fez uma conversa com a Fernanda Matias e ela também citou teu nome nessa conversa, nessa entrevista. Então, conta pra gente esse teu processo de início, né? Como que foi essa ligação tua com a cultura, com os movimentos, né? Com os coletivos, que eu sei que também que você faz parte, pra gente conhecer um pouco mais de você. É muito interessante quando a gente tem aqui outros episódios que a gente vai escutar e também conhecer a história de outras pessoas que são referências. E eu acho que não é uma particularidade aqui de Sobral, mas a produção cultural ela tem muito disso, né? A gente começa junto mesmo, porque é um corre que depende de várias partes e de várias pessoas, né? Eu começo a fazer produção cultural ainda nem entendendo o que é isso, mas na verdade eu acho que minha trajetória artística começa na dança, ainda na escola, no teatro. Eu era uma pessoa que estava ir para a escola no contraturno para fazer aula de dança, música, teatro, todas as áreas, todas as aulas que eu pudesse tá dentro, eu estava. Eu sou uma pessoa periférica, então eu venho de um lar desestruturado, então a escola para mim sempre foi esse lugar de refúgio. É, mas aí foi através dessas atividades escolares de arte e cultura que, né, no meu tempo tinha, graças a Deus, tinha alguns projetos como o PELC, tinha Amigos da Leitura, alguns projetos que incentivavam aí, os alunos a se engajar e a estar ali nessa escola integrada com arte e cultura, além das matérias. E eu acho e aí eu começo a minha trajetória artística na escola. E depois eu tenho a sorte de conhecer um Projovem Adolescente aqui do meu bairro e ter uma orientadora que é a Tiana Maria, que é uma pessoa que é uma referência para mim e que começa a instigar em mim esse aspecto de liderança, de protagonista juvenil. E aí eu começo a desenvolver um grupo de dança aqui no meu bairro, junto com amigos, e na época era só para dançar a Anitta mesmo e se apresentar nas feiras, que feiras essas que também eram produzidas pela gente. Então, por isso que eu falo que eu começo a fazer produção cultural sem nem saber o que era produção cultural, mas e aí com esse envolvimento com a comunidade, então assim, ainda adolescente eu já produzia encontros, sejam eles de formação, rodas de conversa, diálogo com a comunidade, e principalmente articulava ali atividades artísticas de artesanato com outros adolescentes, e a gente ia se fortalecendo. Também criávamos alguns movimentos artísticos como rave, que a gente tinha movimentação até de outros adolescentes de outros territórios que vinham para vivenciar esses eventos que era produzido por nós, né, os jovens aqui do Recanto. E em 2015, a Tia Maria, que sempre foi essa pessoa que caçava oportunidade, ela chegou para a gente com a proposta de a gente entrar no curso de produção cultural, que foi ofertado pelo Instituto ECOA. Eu tinha 15 anos na época, e aí eu falei que ia embora, e a gente ia para a ECOA todo final de semana, ia de bike, almoçava lá, a gente se organizava para a gente fazer essa formação, que é uma formação que eu me orgulho muito, porque a gente tem poucos produtores culturais certificados. Eu acho que quando a gente fala sobre esse documento, é um papel, mas é tão importante, sabe? Porque legitima horas e horas que a gente passa se formando para a gente entregar nas nossas produções, seja ela como artista ou também como produtor, que tem esse viés, além de ser artista, além de ser produtor, também sou artista, porque eu sou DJ, e é importante a gente se formalizar, ter esse momento de formações, inclusive, eu acho que é fundamental, acho que esse ato de 2015 para cá, sem ter outro curso desse de formação, dá para a gente pedir socorro, porque eu acho que um curso tão importante como esse, e principalmente falando de Sobral, que é uma cidade que tem uma efervescência cultural gigantesca e da produção cultural também, era ideal que todo ano tivesse uma turma. Mas eu acho que é isso, a minha trajetória começa aí, e depois a gente vai aí para os coletivos, né, que eu conheço após a ocupação da escola estadual, que era a escola onde eu estudava, e eu fiz esse processo de ocupação de uma greve estudantil na época, e aí eu tive acesso a alguns coletivos, como o coletivo Lado B, que foi crucial aí para minha introdução no mundo da produção cultural e da comunicação cultural também. E a partir daí eu começo a desenvolver alguns eventos, o Bloco Tô Louca, que é o primeiro filho das produções, e depois a gente vem produzindo outras coisas, mas eu acho que
Que é isso. Acho que é isso. Eu estou ficando um pouco monotemática, assim, é porque eu não consigo ouvir falar de escola e não comentar sobre a escola, né? Porque hoje eu trabalho em escola, estou no 3º ano trabalhando em escola, e você não foi a primeira pessoa que trouxe, né, a importância da escola nessa descoberta também como artista, né, como produtor. A gente teve um outro episódio também que a pessoa trouxe. E aí, para mim, assim, muito massa ver isso, porque hoje a gente vive uma certa desvalorização social da escola, né? Porque ela já não é mais o único meio pelo qual a gente consegue, né, ser bem-sucedido, ser que a gente coloca assim, né, ser bem-sucedido, alcançar uma certa ascensão social. Hoje a gente tem outras formas de conseguir isso, mas a escola ainda é esse lugar muito potente de transformação subjetiva, né, das pessoas que passam por ela, se ela de fato tem, assim, consegue exercer a sua função, né, que a escola também tem um papel social. E aí eu sempre que eu escuto escola eu preciso comentar, assim, hoje a escola não é mais, né, esse lugar, o único lugar pelo qual a gente consegue alcançar, né, sucesso, mas ela ainda é muito importante na nossa construção mesmo como pessoa, assim, né, como descoberta da nossa identidade. E isso mexe muito com a gente, né, Caio? E aí todo esse processo que você traz na sua fala começa dentro da escola. Você também é produtor na Aquários, né, na Aquários Produções. E entre os seus principais projetos, né, a gente tem o Comunicação Periférica, o Festival Quebrada, né, o próprio Bloco Tô Louca, que é um sucesso, né, hoje. Já teve 4 edições, né, se não me engano. E aí eu sou muito do time, Caio, que eu acredito assim que a arte é um negócio que mexe muito com a gente, até porque é uma ferramenta muito poderosa de expressão da nossa subjetividade. E eu fico pensando também que cada evento, né, cada projeto que a gente coloca aí na pista, que a gente coloca as caras para fazer, né, para executar, sempre surge muito de uma percepção ou de uma necessidade que a gente tem, ou que percebe ali a nossa comunidade, que as pessoas ao nosso redor têm essa necessidade, ou surge de um desejo pessoal, né? Enfim, surge muito de algo entranhado nosso, né? E isso a gente tem uma responsabilidade com isso. E isso marca a gente, né? Quando a gente consegue colocar para acontecer de fato. E aí eu queria te perguntar assim, quais foram as tuas, pensando nisso, né? Quais foram as tuas produções periféricas que mais te marcaram e por quê? Bom, eu acho que todas as produções, eu costumo dizer que eu não faço aquilo que eu não acredito, porque elas vêm de uma necessidade, assim, que eu percebo enquanto jovem. Quando eu tinha 18 anos que eu consegui, na verdade, é o contrário, comunicação periférica é o coletivo, que é eu costumo dizer que é o guarda-chuva, e Aquários vem dentro dele, porque a gente tem uma dinâmica dentro do coletivo de comunicação periférica de ser um coletivo mais voltado para a formação, e a Aquários ela vem para arrematar essa produção mais de eventos mesmo. E o coletivo de comunicação periférica, que foi assim o primeiro filho de tudo, né? Porque foi um coletivo que a gente foi estruturado através do edital Ação Jovem lá em 2018, e ele foi para mim muito importante porque foi quando eu percebi a comunicação como uma ferramenta de desenvolvimento econômico também, porque eu estava começando a ganhar grana para fazer comunicação, principalmente comunicação cultural, e eu queria fazer com que outros adolescentes jovens do meu território vissem também a comunicação como essa possibilidade, vendo que a gente não tem muitas oportunidades de emprego quando se é um jovem periférico, e então era meio que hackear o sistema. E como o mercado naquele momento ainda estava um mercado começando, né? Que hoje a gente já tem uma incidência maior, mas antes não tinha. E aí a ideia era essa, de formar eles, esses meninos e meninas, tudo bem, tudo bom, tô brincando. E formar essas pessoas para serem comunicadores, né? E deu certo, porque eu costumo dizer que às vezes a gente não vai conseguir fazer com que todo mundo siga riscamente depois da formação, mas se 2 pessoas, uma for der certo, seguir lá, estar lá no ouvido delas para ir para esse lugar, já funcionou para caramba. E o Bloco Tô Louco, ele surge da necessidade de ter um espaço dedicado para as pessoas LGBTQIA+,
e não ser só um momento ou só um dia, mas ser uma festa para as pessoas LGBTQIA+, produzida por pessoas LGBTQIA+, e que valorize a arte das pessoas LGBTs. Então, era muito dessa necessidade. E eu também sou DJ, então, para gente que é pobre nesse mercado noturno, principalmente em Sobral, é um mercado que às vezes te sufoca para você sair dele, porque você não corresponde às expectativas, você não é o DJ branco que conhece todo mundo dos cursos elitistas, e a gente vem numa pegada de Sobral sendo uma cidade polo universitário, então a gente tem muita festa universitária, então assim, o seu sucesso diz de acordo com onde você entra, com as panelinhas que você consegue acessar. Então, para mim era fundamental também criar um espaço de divulgação do meu trabalho, porque eu sabia que se eu esperasse as oportunidades de outras pessoas, não ia acontecer. Então, eu precisava fazer as minhas oportunidades para que eu conseguisse ter palco para tocar todo ano, para mim conseguisse dizer que eu consigo movimentar tão bem o público como os outros DJs, para dizer que as pessoas curtem o meu som, que se o som que faz a festa tremer é um funk, que é um ritmo periférico, então o mais justo é que seja uma pessoa periférica dominando as picapes, né? Então, para mim era esse sentido. Então, foi muito disso. Eu acho que o Festival Quebrada também vem nesse viés da gente continuar fazendo música e espaços para a gente, para os nossos. Quando a gente fala que o Festival Quebrada é um festival de música periférica, e aí ele já vem em outra pegada agora, aliás, desde a primeira edição, mas eu acho que a gente tem percebido nessa segunda que ele tem uma grande ferramenta econômica quando a gente mescla o lance da feira e a gente vê a galera 17 empreendimentos para 10 vagas querendo fazer, e a gente se aperta e coloca todo mundo. E eu acho que é muito disso. Eu acho que eu nunca fiz nada que eu não acreditasse ou que não tocasse em mim de fato, ou que fosse uma ferida minha minimamente. Eu acho que o babado maior é produzir para você mostrar para que outras pessoas é possível, sabe? Não é fácil, não é romântico, né? Mas é difícil mesmo, mas a gente pode construir outras possibilidades. E eu acho que a produção cultural ela vem aí com esse viés na minha vida. E todos os projetos que eu produzi até hoje, seja colaborando, ou seja de maneira produção totalmente da Aquarius ou do Comunicação Periférica, são projetos que são importantíssimos para mim, são meus filhos, e que eu costumo matar e morrer por eles. Mas é muito disso, assim. Sou muito feliz, sou muito grato também. Eu sempre vou falar isso, porque não é só sobre mim, eu acho que ninguém constrói nada sozinho. Então, o sucesso de todos esses projetos é principalmente do público que compra essa ideia. Eu até costumo dizer que quando a gente vai fazer algum evento e a gente vê o Aguinaldo com a cerveja dele, a gente diz que vai dar certo, porque se os ambulantes acreditaram no evento, já era, porque o povo vai acreditar também. Então, sem público não há evento, e sem um público massa, que não é sobre quantidade, mas sobre qualidade, você não consegue legitimar o seu evento e fazer com que ele aconteça outras vezes. E principalmente também a equipe, né? Acho que uma sorte minha é sempre poder estar colaborando com os meus amigos de infância, e a gente se conhece muito bem, então a gente sabe até onde a gente pode ir, quais as nossas habilidades. Eu acho que esse estudo dessas potencialidades da equipe faz com que o evento seja um sucesso, porque a gente coloca todo mundo atuando dentro do que que gosta de fazer e que faz muito bem. Então, acho que é muito disso, equipe, público, e é isso. É massa, né? Quando a gente escutou o Caio falando sobre esse processo, né? De tanto iniciação, a produção, quanto dos corres, né? Das dificuldades, tanto enfim, de qual é os percalços, né? Que a gente passa, ainda mais pessoas da periferia querendo ocupar esse espaço, né? E aí tem uma série de fatores, né? E é massa também quando a Lilia pega o gancho já do lance da formação, da importância de ter a formação. E aí o Caio falou que se ninguém dá oportunidade, tem que ser ele mesmo, né? Esse corre mesmo. Então, e aí vale ressaltar, vale lembrar que a gente não tem curso de formação de produção cultural pela gestão, né? Pelo Instituto ECOA, né? Inclusive, a gente não sabe qual vai ser o destino do Instituto ECOA, né? Estamos aí aguardando, vendo qual vai ser o desfecho dessa longa história,
né, de para onde vai o Chuplecô, se fica no mesmo espaço, qual é esse contexto, mas também a gente falar do quanto é importante os movimentos, né, da periferia se organizarem e fazerem seus próprios corres, né, o Produção de Perifa, por exemplo, está aí por, acho que, sua 5ª turma de produção, né, produção cultural periférica, né, e aí com certificação, né, pela extensão da UVA, que é o Sebo Cultural Itinerante, tem todo esse contexto, realizado na Biblioteca Comunitária do Alberto Mendes, que é dentro das periferias da cidade, né, então tem todo esse contexto do quanto nós por nós, né? Quanto nós por nós é na prática mesmo, né? Não passa só de um discurso. E aí, Caio, tô falando sobre esse contexto, né? De formação, de ocupação desses espaços. Você agora tá cursando, né? Jornalismo, tá aí na universidade. E pelo fato de eu lhe conhecer, né? Conheço o Caio já há muito tempo. Conheço o Caio desde, sei lá, 2015, 2016. Temos aí uma grande história. E ela é babado mesmo. Sim. E aí, eu queria que tu falasse pra gente como que foi esse teu contato. Tu disse assim muito por cima, mas eu queria que tu falasse mais a fundo sobre como que foi esse teu contato com a comunicação em si, né? Que aí tu já tá no jornalismo hoje, tá cursando, né? E aí iniciou sua fala sobre esse contexto do gostado, comunicação periférica, né? Então conta pra gente mais um pouco como que foi essa tua paixão, esse teu encontro com a comunicação. Eu costumo dizer, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sabe? Eu sempre adorei programas de televisão, eu adorava o programa da Xuxa, minha brincadeira era fazer programa de televisão sem ninguém, mas eu fingia que eu estava tendo um auditório imenso, enfim. Mas eu sempre me coloquei nesse lugar da comunicação. E aí teve um momento na minha adolescência que eu fiquei viciado em rede social. Viciado mesmo, tipo, eu gostava muito de estar nas redes sociais, adorava ficar online, enfim. E aí foi quando eu quando eu comecei sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Isso, e fiquei muito viciada em rede social, então, assim, adorava rede social. E aí, quando a gente ocupou a escola estadual, eu acho que, na verdade, não, gente, isso é porque eu tô um pouco que bagunçada com as minhas ideias, Caio, mas outra coisa também, quando fala de ocupou a escola estadual, né? E aí, como vai estar gente do Brasil inteiro e do mundo escutando esse podcast, pega essa parte da história também e conta pra gente. Vou contextualizar. Contextualiza. Mas eu acho que, assim, mas faz sentido, é isso mesmo. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de programa de TV, de rádio, sempre achei a comunicação sei lá, não sei nem como falar, a comunicação você se comunicar bem é tipo assim uma chave, amor, que abre várias portas, enfim. E eu sempre achei isso, sabe? Sempre consegui me comunicar muito bem, tanto na escola, eu adorava ler, adorava escrever, sempre fui muito bom em redação, enfim. Mas a gente sabe que tem uma dinâmica muito. Eu até falo em outro podcast que eu participei, que de onde a gente vem não é favorável a gente ter sonho, não é cultivado na gente os nossos sonhos. Então, assim, às vezes a gente nem acredita que a gente pode entrar na universidade, né? E às vezes a gente nem acredita que existe universidade pública, sabe? E quando sabe que tem. E quando eu tava nessa ideia de, será que eu vou para a universidade, além do ensino médio, eu listei quais cursos seria, né, interessante para mim, dentro da minha realidade aqui de Sobral, sendo que eu não tenho pais ricos, nem família fora de Sobral, então meu único meio de dar certo era aqui dentro desse território mesmo. Então, eu tinha listado uma vez sobre jornalismo, só que a gente sabe que o único curso de jornalismo aqui na cidade é numa universidade privada, que é caro, a gente não tem essa perspectiva, então a gente fica de boas. Só que aí a gente passou no ensino médio por um processo de uma greve estudantil. Na verdade, o governo do estado estava efetuando alguns cortes na educação. Na verdade, não era nem que além dos cortes, né? Tava valores estagnados, como o valor do lanche, que há muito tempo não era ficado. Também, né? Os salários dos professores, que não havia reajuste. Na verdade, essa greve começa pelos professores, só que aí o contexto dos adolescentes e jovens, né, que usufruindo do ensino médio estadual, pararam para pensar e ver as condições que se encontravam as escolas estaduais, e a gente entendeu que era um momento de não só uma greve dos professores, mas de uma greve estudantil para o governo do estado perceber
que nós também entendia que a educação era um direito e não um favor. E também vindo aí também dessa crise na educação também ali em São Paulo, e aí a galera foi se organizando, e lá aconteceu as primeiras ocupações, né? E lá deu certo, então a galera falou assim, acho que pode ser um passo a gente aplicar essas ocupações aqui no estado. E aqui em Sobral, uma única escola foi ocupada, que foi a escola estadual Dom José Prima da Frota, que era a escola que eu estudava. E lá a gente tinha algumas obrigações, né? Porque sempre é importante falar isso, porque parece que a gente passou lá um tempo só brincando. E a gente tinha muitas obrigações. A gente cresceu ali em um mês, porque a gente vivia por nós mesmos, a gente tinha que fazer nossa comida, enfim. E além de tudo, a gente precisava legitimar o que a gente estava fazendo ali. Então, como é que a gente legitima isso? Através de comunicação. E aí tinha uma pessoa na ocupação, que era o Carlos Filho, que é um grande amigo meu, um irmão, e foi ele que começou a me introduzir nesse universo da comunicação, vendo ele que eu tinha algum potencial. E aí a gente foi começando a conversar sobre comunicação, ele já era um comunicador na época, já estudante de jornalismo. E então ele foi trocando figurinhas comigo e ficou que eu era o responsável pela comunicação da ocupação. Então foi ali que eu entendi que esse universo da comunicação era muito grande, bem maior do que eu imaginava, e que eu me identificava cada vez mais com ele. Só que tinha um grande fator de não ter uma universidade pública aqui de jornalismo. Então eu fui descartando, né? E aí eu fui pensando em outras possibilidades, como pedagogia, ciências sociais. Fiz inclusive um vestibular para ciências sociais, fiquei ali classificado. Primeira vez que eu fiz, eu fiquei muito feliz. Mas enfim. E aí eu fui trabalhar, porque aí eu não tinha time para ficar pensando se eu ia para a faculdade, eu tinha que trabalhar, meu amor. Então eu fui trabalhar e aí eu conheci uma amiga no meu trabalho, a Cidinha, que é uma pessoa maravilhosa, vai ser minha madrinha de formatura esse ano. Fé no pai que essa formatura sai. E ela perguntou se eu tinha interesse de tentar uma bolsa nessa faculdade, né, privada. E eu falei que tinha interesse sim, que eu queria. E aí a priori era só 50%, mas eu consegui fechar a prova e eu consegui ganhar a bolsa integral. Então, meu amor, eu fui, arrumei minhas coisas e fui-me embora fazer minha faculdade. Foi 2021, já estou terminando. Graças a Deus, não aguento mais. É maravilhoso, mas eu quero mais. Tá bom já. Enfim, mas é isso. Aí foi aí que eu entendi que a comunicação era fundamental. E na graduação eu comecei a me especializar cada vez mais. E isso é, replicou nos meus trabalhos culturais, porque é uma coisa que eu falo, gente, aqui é para todo mundo de todo o planeta Terra. Não se faz produção cultural sem comunicação. Não adianta se o seu projeto é incrível, maravilhoso, se você não comunica ele. Então, assim, eu até brinco com os meus amigos próximos que comunicação tinha que ser obrigatório. Você tem que destinar um recurso para comunicação. Porque gente, tudo que a gente faz, a gente precisa comunicar. Se a gente move uma planta de lugar, se a gente faz, a gente precisa comunicar, porque senão ninguém sabe. Então, o que adianta meu projeto ser 50 mil vagas de estudo, 30 mil bolsas? E se eu não comunico isso? Para onde é que vai essa informação? Então, assim, a partir desse meu encontro na graduação, eu começo a executar uma comunicação mais assertiva nos meus projetos. E juntos com meus amigos, porque eu acho que o conhecimento é orgânico, né? A gente tem que passar. Obviamente que às vezes a gente precisa cobrar também, né? Se só boa, não dá. Mas quanto mais a gente puder contribuir para outras pessoas, então reunir meus amigos que têm afinidade de comunicação e a gente começar a trocar figurinhas. Inclusive hoje a Ali está no curso de graduação também de jornalismo. Então, assim, a gente tem caminhado e caminhado juntos. Eu acho que isso é o mais incrível da trajetória, não minha só, mas da nossa trajetória, que desde adolescente a gente está aqui e ninguém de fato solta a mão de ninguém. Eu acho que é isso. É massa demais, Caio. Eu estava te ouvindo, né, e pensando que eu, de fato, acredito muito, assim, que comunicação é chave mesmo, assim, para tudo na nossa vida. Às vezes você falou, né, que você tem uma boa ideia, mas se você não comunica, não funciona. E ao contrário também, às vezes a sua ideia é péssima, mas você comunica ela de uma forma tão bem que todo mundo acredita que aquela ideia é show, sensacional, né? A gente vê muito isso hoje aí
com esse boom das redes sociais. Mas tem uma pergunta, cara, que eu tenho vontade de fazer assim para todo artista, porque às vezes eu vou para os shows, aí eu fico vendo, né, aquela multidão de pessoas indo assistir aquele artista. E todo show, eu já vi, né, já vi o Caio como DJ, tanto no Tô Louca, mas em outras apresentações também, a galera sempre dança muito, curte muito, né, os teus shows, assim. E eu sempre fico pensando, cara, como deve ser para esse artista lá de cima ver essa galera super curtindo o que ele está fazendo, assim. Então, como é a sensação de ver uma galera mesmo, assim, curtindo horrores, você tocando, né, as suas músicas, fazendo o seu trabalho? Como é essa sensação? Nossa, parece que lugar, mas gente, eu acho que é a primeira vez que eu entendi que eu tava, era esse lugar que era o meu, que era o palco do show para o aniversário da cidade em 2022, todo. E tipo assim, Eu acho que tá travando, né? Caio. Será que a Caio? minha, né? Tá ok. Oi. Eu acho que a tua internet tá um pouco travando. Mas eu tô conseguindo ouvir vocês tranquilo. Eu acho que agora voltou. Continua aí, continua pra gente ver, continua. Oi, vamos ver, mas se for, eu posso tentar, mas não sei, eu acho que tá. Eu posso tentar ligar os dados, não sei. Eu posso tentar sair daqui, enfim, desse lugar que eu tô. Mas eu acho que foi isso, sabe? Deixa eu ligar aqui os dados. Ligar o Wi-Fi para ver. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Caio, cortou bem na parte que tu tava falando, que foi o show de 2022. E aí cortou nessa parte. Sim. Pronto, foi isso. Esse show de 2022 teve uma hora que eu toquei algumas músicas que estavam na boca do povo e todo mundo cantava. E foi nesse dia que eu falei assim, nossa, eu nasci para isso, eu quero viver isso assim o quanto antes. E eu acho que é um pra gente que é DJ, é muito maluco, porque a nossa festa funciona diferente. A gente tem um repertório que a gente leva, mas que ele é mutável em qualquer momento. Porque a gente tem um termômetro com o público. Então, assim, se eu levar um repertório de funk 150 BPMs RJ para uma festa, e eu tiver na segunda música e ver que a galera não tá entregando nada, eu tenho que mudar aquilo ali na minha cabeça em questão de minutos e mudar a perspectiva do show, levar para outro funk, levar para outro lugar. Então, pra gente é uma coisa de muito sentir, assim, as pessoas. Mas teve outros dois shows também que foram importantes para mim, que eu acho que foi isso, que foi o São João de Uruoca, que também foi, poxa, foi maravilhoso. E foi massa. E eu acho que toda vez eu me surpreendo, porque embora eu toque desde 2018, mas sempre eu tenho muita aflição sobre será que a galera vai curtir o meu set? Porque é muito relativo, né? E então, eu sou uma pessoa que eu costumo tocar o que eu escuto. Obviamente, se a pessoa me pagar bem para mim tocar um sertanejo, um set sertanejo, eu faço, eu quero, é meu dinheiro. Mas eu, nas minhas festas e principalmente nos projetos que eu faço, eu costumo dizer que eu sou DJ funk, né? Embora já mandaram mudar isso e dizer que eu sou DJ de brasilidades, mas também é. Mas eu costumo dizer que eu sou DJ funk. Então, assim, eu escuto muito funk, eu consumo muito ritmo. Então, eu vou com a cara e com a coragem com o meu set, que eu sei que a galera vai curtir. Mas às vezes dá certo, às vezes não dá. E aí a gente vai modificando e vai levando para outro tom. Mas eu acho que foi esse show, sabe? Que me colocou nesse lugar de dizer assim, nossa, eu quero muito isso. E quando você vê todo mundo curtindo o seu som, você fica tipo, poxa, é isso, cara. Que set gostoso. E principalmente eu, né? Porque eu toco e eu me divirto pra caralho. Então, assim, é muito maluco. É isso. Caio, e aí, pra gente poder dar continuidade, né? É muito massa também de estar aqui contigo, porque eu também trabalho contigo, né? Tô em alguns projetos aí contigo, né? Tô no Tô Louca, tô na Aquários. E é muito massa Uhum. ver essa tua transversalidade, né? Esse teu processo aí de, de se adaptar, de chegar junto, de conhecer, né? De se informar, de comunicar. E isso é muito, muito importante.
E aí, eu queria que tu dissesse pra gente, porque a gente sabe o quanto que é difícil a gente que vem desses espaços, né, desses territórios periféricos da cidade, para fazer uma produção, né, para fazer um evento, para fazer ali algo que seja, né? Existe uma dificuldade, né? Existe a falta de recursos, e existe aí muitas coisas por trás. Mas conta pra gente qual foi o evento, né, que você tem realizado ou trabalhado que você mais teve essa dificuldade que você sentiu assim na pele, né? E aí com isso você dá um conselho para quem está começando, né? Quem quer começar a atuar na produção cultural, quem quer fortalecer essa cultura, entendeu? Nossa, eu acho que eu vou usar uma experiência bem recente, que eu acho que foi a tentativa de realizar essa edição do Bloco Tô Louco esse ano, que não aconteceu, ainda não aconteceu, mas acontecerá, viu, gente? Spoilers. Vai ser super fora de hora, porque o carnaval é maravilhoso, a gente pode usar ele a hora que a gente quiser. Enfim, mas eu acho que foi frustrante, porque assim, a gente que vem de um lugar que é escasso mesmo, os recursos, as oportunidades, a gente tem muita fé e força de vontade, né? Eu costumo dizer que eu tenho muita fé das coisas acontecer, eu boto muita fé para as coisas acontecer, porque às vezes é impossível. Então, assim, como a gente já é acostumado a um bloco que ele vem de recursos aí de editais, né? A gente tem um edital aqui anual, tem, não sei, anual aí de blocos, que não aconteceu esse ano e que Mulher, quebrou um ninguém pouquinho sabe assim mais de nossas nada. pernas. Ninguém sabe mais de nada. Essa é a E, história. e aí a gente tentou fazer o bloco de outra forma, a gente tentou pedir apoio, patrocínio, grana, e ver isso, as coisas não acontecendo, sabe? É muito frustrante, porque eu não faço evento pra mim, porque é uma dor de cabeça. Se fosse pra mim, eu não faria, porque eu ficava de boa, mas eu faço evento para as pessoas, sabe? E a gente sabe que quando a gente tem um evento como o Bloco Tô Louca, que é um evento que vai para a sua sexta edição já, é um evento que tem sua marca consolidada na cidade, que tem o seu público, é uma falta muito grande. A gente recebia muita DM da galera perguntando quando é que saía a data. A gente tentou até o último momento realizar, mas teve uma hora que não ia acontecer, e se acontecesse não ia ser legal, e a gente precisa garantir a qualidade dos produtos que saem das produtoras na qual eu construo. Então, ou sai muito bom, ou não sai, porque a gente faz evento para o povo, para a gente, tá? A gente precisa fazer com dignidade, a gente trabalha com artistas e os meus eventos, na sua maior parte, periféricos. Então, a gente precisa contratar esses artistas com valorizar, precisa valorizar esses artistas, não dá para dar qualquer valor, não dá para tentar pagar, dizer o preço da arte do outro. Então, é um caminho muito complexo. E quando a gente decide ser uma produtora ou um coletivo que preza por isso, a gente sofre muito, porque a gente não quer fazer de qualquer jeito, a gente não aceita acordos qualquer, a gente não aceita promessas, a gente precisa de ação, porque a gente, como eu falei, tinha gente que estava envolvida nesse processo mandando divulga que vai dar certo. Tipo, como assim divulga que vai dar certo? Qual a responsabilidade que eu tenho nesse lugar? Como que eu vou botar minha cara a tapa, um tiro no escuro, né? Não dá. Então, assim, eu acho que essa experiência da tentativa de realizar a sexta edição agora, nesse carnaval do Bloco Tô Louca, eu acho que talvez a pior, porque é muito difícil você se ver imponente, sabe? Eu queria ter R$ 5.000 no meu bolso para me dizer assim, vamos fazer, foda-se, todo mundo que achou que não ia rolar. Enfim, mas a grana, a falta de recurso é o grande gargalo da produção cultural, eu acredito. E é isso. Acho que foi. E um conselho, né? Gente, cobrem para que haja cada vez mais ações afirmativas, efetivas de cultura nas cidades de vocês. Se juntem com os conselhos municipais. Se não tem conselho, vão atrás de fazer, porque cultura e arte no Brasil, não no Brasil que a gente está reconstruindo, né? Mas é muito difícil fazer e quando não se tem recurso investido, direcionado, é muito pior. Então, assim, ficar sem esses incentivos, que não é favor, gente, é direito. A gente tem
tem direito à arte, à cultura, à cidadania, à saúde. Então, assim, a gente precisa, ainda mais que eu não é uma produtora periférica que produz para a periferia com ela. Então, assim, a gente produz para os lugares que existem muita falta, onde às vezes as políticas públicas não chegam, e uma forma de fazer chegar, distribuir esse recurso, fazer o recurso chegar para os produtores independentes culturais, para eles realizarem os eventos, se manterem, porque ninguém vive de favor, a gente precisa de dinheiro para pagar as coisas, a gente não vive no sistema feudal, a gente precisa de grana, então a gente precisa fazer que esse dinheiro chegue na mão desses produtores, desses coletivos, desses grupos, principalmente periféricos. É isso. O capitalismo é babado. Se a gente não tiver dinheiro, a gente não come. Vai comer o quê? O conselho é se organizem, produtores e produtoras culturais independentes, novos. É isso. Lília, gostou? Tava tão pensativa. Sim, eu amei demais. Caio realmente aí, ó, se comunica super bem. E assim, né, como diz Franzinha, artista não vive de fotossíntese, né? Então é realmente importante que a gente possa fazer o nosso trabalho chegar e chegar da melhor forma possível com os recursos que a gente precisa, né? E aí, Caio, a gente está, infelizmente, terminando aqui, né? Passou muito rápido, muito rápido. Queria te agradecer a sua participação, sua gentileza de disponibilizar esse tempinho aí para estar conversando com a gente. Eu vou te passar a palavra para você dizer onde que a galera pode te encontrar, as suas redes Lília, sociais. Oi. Só antes de passar para ele, vamos fazer aqui um ping-pong, um bate-bola. O Caio é da comunicação, ele assiste essas coisas, ele sabe o que é isso, né? Fiz com a Fernanda. Tu vai aí poder ouvir, a galera que tá assistindo também esse podcast, né? Pode procurar também a entrevista com a Fernanda, que foi muito massa. E aí, Caio, eu queria fazer contigo algumas perguntas e aí que você respondesse o que viesse na cabeça. Entendeu? Tá. Se demorar demais, se vier de conversinha, eu vou saber. E aí a gente dá uma coisadinha também. Sabe que eu não sou uma pessoa que demora demais, não. Pode mandar que a gente vai responder. Bora ver se tem, né? Vamos lá. Vamos lá. Um artista sobralense. Sabrina Sá. Boa. Um filme que tu tá assistindo no momento, que já assistiu, sem ser Ainda Estou Aqui, porque todas já assistiram. Eu não assisti Ainda Estou Aqui. Filme que eu assisti recente. Não assisti, gente. Tô esperando craquear, porque eu gosto de assistir deitada na cama. Não gosto de ir pro cinema, desculpa. Eita, né? Sim, o filme, deixa eu lembrar. Gente, é porque eu não gosto de cinema, eu tenho muito frio, eu gosto de ficar deitada. Ei, deixa eu falar um filme. Aquários. Eu adoro esse filme. Aquário? Eu assisti recente. Acho que nem existe. Sim. Existe sim, vou falar uma frase do filme, assim, mostra a Maria Bethânia pra ela, mostra que tu é intenso. Eita, filha! Boa. Né, agora diz pra gente um artista cearense que tá aí a nível, né, já tomando aí seus rumos, que tu tem curtido muito. Poliana Érica. Nacional, né, Poli? Poliana, pode crer, veio daqui, né? Agora, um evento teu que tu gosta da cidade, que tu fala assim, esse é muito bom. Festival Tô Louca Quebrada. Eu falei um bom. Não, tô brincando. Se manca, mulher, te põe. Tô brincando. Ei, mas só um. Os dois não pode. Ou é o Tô Louca ou Quebrada. Não consegue escolher. Então tá, vamos... Um evento, né? Eu vou colocar o Festival Quebrada, porque eu tô louca, é uma ferida recente. Deixa eu falar mais um pedaço. Pode crer. Né? Uma frase que define o Caio Vieira. É isso, amor. Quem gostou, tá gostado. Quem não gostou, é isso. Eu ia perguntar uma frase que define a DJ K também, né? Mas tal hora tem toda essa mistura de persona, né? Tem. Eu acho que é isso. A DJ K, a K, a Vieira, e tudo gente, é tudo eu. Só que às vezes eu tô produzindo, aí eu não gosto de chamar de DJ K, eu sou a Caio Vieira.
entendeu? É diferente. Mas uma frase que resume é DJ K. Será que vai dar gente no rolê? É Amiga, isso. obrigado pela conversa, obrigado aí Eu que pela agradeço, partilha. queria muito agradecer o espaço, agradecer você, a Lília, que são amigos querida, a Verônica, que está aqui na interpretação, todo mundo aí que está na produção para fazer esse corre acontecer. Vida longa ao projeto. Muito obrigada a vocês que estão ouvindo. E se quiserem me encontrar, minhas redes sociais é @Caio Vieira DJ. E no Twitter, que é uma coisa mais, tô brincando, é Cavieira, Cavieira. Mais 18, É né? isso, gente. Twitter é Beijo. mais Não, 18? não é ainda, mas vai ser. Ainda não é, mas vai ser. Vou abrir meu privacy. Lília, gratidão pela partilha, viu? Obrigada por a gente estar aqui dividindo esse momento. Foi chique. Gratidão a todo mundo que está escutando também. Acompanhem os outros episódios. Tem muita conversa legal, muita gente massa. E é isso. Obrigada, viu, Lília? Cheiro. Cheiro Beijo, grande. Até gente. a Muito bom. próxima. Até mais.